Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Saiba que é muito bom ter você aqui. Talvez você não é nem inscrito aqui do canal, mas esse vídeo apareceu para você, você recebeu esse vídeo de alguma forma, mas eu não acredito em coincidência e eu sei que o Senhor ele prepara todas as coisas. Então, se você está aqui, é porque ele já tinha um encontro marcado com você. Prepara o seu coração, porque nessa manhã, ou nessa tarde, ou à noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o Senhor tem algo para falar com você. Então, se você puder, já pega a sua Bíblia, pega um caderno para você anotar aquilo que ele for falando com você, porque assim você vai conseguir se lembrar melhor dessa mensagem e voltar depois, ler com calma e deixar isso bem fixado no seu coração. Eu me chamo Vitória Teodoro e toda segunda-feira, 7 da manhã, eu estou aqui, nesse canal, com um vídeo novo, com um devocional novo para você e eu começarmos a nossa semana na presença de Deus, aprendendo juntos. E, gente, tem sido incrível. E todas as quartas, também às 7 da manhã, eu tenho um devocional em live lá no meu Instagram. E esse é um convite especial para você, mulher. Então, se você não sabia disso, se você é nova por aqui, me siga lá, ou você pode escanear esse QR Code, você vai direto para as minhas redes sociais e não deixe de participar, porque assim, o que a gente tem vivido, gente, é inexplicável. Inexplicável. São mensagens diretamente direcionadas para você, mulher, principalmente para que você possa viver tudo aquilo que Deus já te criou para viver. Então eu te espero nessa quarta. A mensagem de hoje é super especial e foi colocada no meu coração direto pelo Espírito Santo. Eu sei que é o que Deus quer falar com você hoje, porque cada mensagem que eu gravo aqui, primeiramente, elas surgem do meu secreto. Então, antes de você ouvir essa mensagem, eu já recebi, eu ouvi isso de Deus, eu escrevi essa mensagem, meditei nela e então eu compartilho aqui com vocês. Mas essa mensagem de hoje, ela não estava nesse meu roteiro de gravações, mas o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, ele me lembrou dessa passagem e eu quero compartilhar com vocês hoje. E hoje eu quero falar um pouco sobre a paternidade e o cuidado de Deus. Uma das coisas que eu mais vejo são pessoas que, por terem uma visão distorcida de Deus, não desfrutam de um relacionamento íntimo com Ele, de um relacionamento de amigos, de pai para filho, porque a visão que elas têm de Deus, e talvez hoje você enxergue Deus dessa maneira. E, gente, nós podemos estar dentro da casa dele, a gente pode estar na igreja e ainda assim ver Deus como alguém distante, como alguém que vai nos punir, como alguém que vai nos castigar quando a gente erra. Isso não é sobre você estar ou não na igreja, é sobre você ter uma revelação de quem Deus é e principalmente entender que Ele é seu pai e que você é um filho amado, você é uma filha amada. E muitas vezes, por ter essa visão distorcida do nosso Deus, do nosso Pai, ao invés da gente caminhar em um relacionamento de temor, admiração, respeito, de honrar quem Ele é, porque olha como que o meu Deus é grande, olha como Ele é poderoso, olha o que Ele pode fazer, isso gera temor no nosso coração. Mas ao invés disso, a gente caminha com Deus pelo medo. Então, eu faço pelo medo de ser rejeitada por Deus. Eu faço pelo medo de desagradar a Deus. Eu oro porque se eu não orar, se eu não ler a minha Bíblia, se eu não fizer o meu devocional, Deus vai me castigar. Ou então, Ele não vai fazer aquilo que eu preciso. E, gente, não é esse o relacionamento que Deus tem para nós. Porque nós não somos mais escravos. Nós não somos inimigos de Deus. Nós somos amigos. Nós somos filhos. Ele quer que a gente se relacione com Ele porque a gente o ama e porque nós somos amados. Então hoje a gente vai de maneira muito prática, em uma passagem muito linda que está lá em 1 Reis, a gente vai ver como que o Senhor, Ele é bondoso, como Ele nos ama, como Ele nos vê e como que de maneira muito sutil, muito suave, Ele se apresenta a nós. Se você já estiver com a sua Bíblia, abra lá em 1 Reis, no capítulo 19, o versículo, que nós vamos focar, o versículo base do devocional de hoje é o versículo 5 e 6, mas eu quero ler com vocês também o versículo 11, para a gente poder complementar isso que vai ser falado aqui hoje. Gente, essa passagem, ela é linda, e diz assim: Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão. E no versículo 11 diz: O Senhor lhe disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Essa passagem retrata o profeta Elias. Elias que estava cansado, sobrecarregado, acredito que em um dos piores momentos da sua vida. A sua alma estava ferida, estava cansada, ele estava assim, esgotado. A um ponto de que ele falou: Deus, me leva. Eu não aguento mais, está pesado, está cansativo, me leva. Mas hoje eu não quero falar sobre Elias. Eu quero falar sobre a resposta de Deus à necessidade de alguém amado. Eu quero falar sobre como Deus responde à necessidade de um filho. Eu quero falar de como Deus, assim como ele agiu com Elias, ele age comigo e com você, cuidando de nós quando nós precisamos. E como Deus, ele não é um pai distante, pelo contrário, ele é um pai presente que vê tudo aquilo que você está passando e ele sabe exatamente como agir, como lidar com você, como se aproximar de você. O seu pai está mais perto do que você imagina. E, gente, isso é muito lindo porque nos mostra que Deus, como um bom pai, ele sabe exatamente a hora que a gente precisa do cuidado dele. Ele sabe exatamente aqueles momentos que não tem nada que ninguém possa fazer, não tem nada que pessoas possam fazer. É só um cuidado de Deus, é só um toque de Deus, é só um abraço dele. Uns versículos antes, no versículo 3, diz que Elias fugiu porque ele sentiu medo e ele queria guardar, salvar a sua vida. Guarde essa palavra, esse sentimento, medo. E isso tudo que eu falei acontece depois. Depois que ele sente medo, que ele foge, ele tem um encontro com Deus, ele é cuidado pelo Senhor, é alimentado. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que expor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a gente acha que expor para Deus que nós estamos com medo, que a gente está inseguro, que nós estamos fracos. A gente tem medo de expor as nossas vulnerabilidades para Deus, porque o Senhor vai me rejeitar. O Senhor vai se entristecer comigo. O Senhor vai me punir se eu for sincera de como meu coração está. Mas, meus queridos, entendam isso. Ele já sabe de tudo que se passa aí dentro. Não tem nada que você fale, não tem nada que você faça que afaste o Senhor de você. E Ele quer que você seja sincera, Ele quer que você seja sincero, que você fale com sinceridade como você está. Sabe por quê? Porque quando você confessa, você tem consciência do seu estado atual. E o primeiro passo para nós sermos transformadas, curadas, é reconhecer como nós estamos. Senhor, foi aqui que eu caí, foi aqui que eu errei, foi aqui, Deus, que eu me perdi. Foram essas palavras que geraram destruição na minha família, na minha casa. Foi aqui, Deus, que eu me perdi. Foi aqui que eu desviei da rota. Gente, o Senhor, ele não se assusta com isso, porque ele já conhece. Ele já conhece. Agora, ele precisa que você tenha consciência de como você está, para que então ele possa te curar, para que então ele possa te restaurar. E no versículo 6, depois de Elias receber aquele pão, o Senhor pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Gente, eu acho isso incrível, por quê? Porque Deus, ele já sabe de todas as coisas. Ele sabia exatamente o que Elias estava fazendo ali? Sabia. Ele sabia o que se passava na alma, no coração e na mente de Elias? Sabia. Então por que que Deus perguntou? Por que que mesmo sabendo, Deus perguntou? Porque ele faz questão de ouvir de mim e de você. Ele já sabe, mas ele quer ter um relacionamento conosco. Deus se interessa por aquilo que você tem para dizer. Deus se interessa por aquilo que se passa no seu coração. Ele se interessa por aquilo que passa na sua mente. E o momento da oração é esse momento. É o momento em que você sabe, que Deus já sabe como você está. Mas você está ali falando com Ele como foi o seu dia, como você está, como estão as suas emoções, quais batalhas você tem passado, aquilo que você espera para o seu futuro, o que você está precisando. Por quê? Porque o seu Pai quer ouvir de você. Gente, Deus quer um relacionamento conosco. E isso faz parte de um relacionamento. Assim como a gente se relaciona com o nosso próximo, o nosso relacionamento com Deus, ele não é diferente. Às vezes a gente acha que é algo muito mais complicado, muito mais complexo, quando na verdade é simples. Ele quer ouvir de nós e ele quer falar conosco. É assim que funciona.
O nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de conversa com Ele não se restringe ao momento que a gente está no nosso quarto, orando, ajoelhados ali. Não! A gente pode falar com Deus ao longo do nosso dia, em tudo que a gente estiver fazendo. Quando você está dirigindo, quando você está na cozinha, quando você está trabalhando, a todo momento. Por quê? Porque nós temos um relacionamento direto com Ele. A todo momento Ele está nos ouvindo e nós temos liberdade para falar com Ele. E Ele quer nos ouvir. Ele quer fazer parte do nosso dia, da nossa rotina. Isso me lembrou de uma situação que aconteceu há umas semanas atrás, que eu e meu marido, a gente já estava deitado para dormir, e eu falei, amor, vou orar por você, né? Vou orar por nós. E eu deitei, e do jeito que eu tava, eu coloquei o braço assim atrás da cabeça, e eu comecei a falar em uma conversa tão natural, em uma oração tão natural, que parecia que Deus estava ali na minha frente, e eu estava conversando com Ele, igual eu converso com um amigo, né, que a gente de fato enxerga, que a gente convive, que a gente vê. E eu fui falando para Ele os meus planos para o próximo dia, tudo isso em uma oração, mas principalmente em uma conversa de uma filha com o pai, uma conversa de uma amiga com seu amigo, porque é isso que Ele é. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo. A gente não precisa de formalidade, não precisa de você chegar cheia de medo, achando as melhores palavras. Não, não, é natural. É natural, o Senhor já sabe do jeito que você fala, Ele conhece a sua essência, Ele sabe o vocabulário que você usa, Ele sabe as expressões que você usa, e Ele quer que você fale com Ele como um amigo. Gente, nós não precisamos ter medo de nos aproximarmos de Deus. E no versículo 11, para finalizar, tem algo que eu acho lindo e mostra quão sensível Deus é, quão sutil Deus é. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é fogo consumidor, mas Ele também é uma brisa suave. Ele também traz paz, Ele também traz refrigério. E Ele sabe exatamente como Ele se apresenta para cada um de nós. O seu Pai sabe como Ele fala com você. Ele sabe como Ele se aproxima de você porque Ele te conhece. Nesse momento, Deus sabia exatamente aquilo que Elias precisava. Imagina, ele estava passando por um tormento interno, por guerras na sua alma, no seu pensamento, por desânimo, por cansaço. E Deus sabia que o que Elias precisava naquele momento era de paz, era de descanso. E a Bíblia fala que passou o fogo, mas não era Deus. Passou um vento forte, mas não era Deus. Mas passou também uma brisa suave, que eu imagino que trouxe paz. Eu imagino aquele vento que bate no rosto, sabe? Você até respira e sente paz naquilo. E Deus estava ali. Deus sabia do que Elias precisava. E Deus sabe do que você precisa. Uma experiência que marcou a minha vida e o meu relacionamento com Deus foi o momento que Ele se revelou para mim como meu pai. Eu cresci na igreja, mas eu não tinha entendimento de quem Ele era. Eu não tinha revelação de quem Ele era. E isso só foi acontecer depois de mais velha, depois de adulta já. Mas foi uma situação que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente racional, extremamente metódica com as coisas, que queria resposta para tudo. Então, aquilo que eu não tenho resposta não existe. Aquilo que eu não consigo ver não é real. E eu tinha esse conflito com Deus, porque eu cresci na igreja e aqui dentro, no meu espírito, eu sabia que Ele existia. Mas a minha razão trazia dúvidas disso. E eu estava vivendo um caos aqui dentro, um conflito interno muito grande, eu estava uma bagunça por dentro. Mas naquele dia eu entrei no meu quarto e eu fiz a oração mais sincera e mais poderosa que eu havia feito até então. E eu nem sabia que aquilo era uma oração. Para mim, eu só estava desabafando, eu só estava sendo muito sincera e gritando, literalmente. Eu entrei no meu quarto e eu gritei. E eu falei, Senhor, é assim que eu estou. É isso que eu estou vivendo. É assim, assim, assim que eu estou. Por que que eu estou vivendo isso? E sabe por quê? Essa foi a oração mais poderosa que eu fiz. Não foi porque eu usei as melhores palavras, não foi porque eu falei da forma mais bonita, não foi porque eu me apresentei muito bem para Deus, não. Foi porque eu fui sincera. Foi porque eu abri meu coração e eu falei, Senhor, é assim que eu estou. E eu não vou fingir que eu estou bem. É assim que eu estou e eu não vou usar máscaras. Essa é a verdade. Isso é um pedido de socorro. E quando eu fiz aquela oração, tudo mudou. Foi essa oração que mudou a minha vida. Depois disso, eu fui em uma igreja. Depois de 7 meses sem pisar em uma igreja. E Deus usou uma pessoa para falar comigo. E eu nunca me esqueço. Por quê? Lembra que eu falei que eu era uma pessoa extremamente racional, extremamente metódica, cética com tudo?
O Senhor sabia como Ele falava comigo. Ele sabia como Ele iria me quebrantar, como Ele iria ali me confrontar em muito amor. Ele sabe como Ele fala com cada filho. E através da vida dessa pessoa, Deus falou: Vitória, eu te vi no seu quarto. Eu vi quando você entrou e você falou isso, isso e isso. Eu vi que você se perguntou o que você estava fazendo aqui, por que você estava vivendo o que você está vivendo. Eu ouvi o que você falou. Gente, aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou a minha vida porque, pela primeira vez, eu entendi: eu sou vista por Deus. Ele se importa comigo. Ele me ama. Ele estava ali comigo. E se Ele estava ali comigo, significa que Ele está comigo todos os dias da minha vida. Se Ele me ouviu naquele momento de desespero, significa que Ele não me abandona em momento nenhum. E desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, o meu Pai está comigo. Eu sei que para quem teve um relacionamento conturbado, uma relação difícil com seu pai aqui da terra, talvez você cresceu ouvindo palavras de acusação, palavras que te entristeceram, palavras que te marcaram negativamente. Talvez você não recebeu aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho que uma filha espera receber de um pai. E hoje, sem que você perceba, isso gerou um bloqueio para que você se relacione com Deus, porque você acaba projetando esses traumas, esses medos no seu relacionamento com Deus hoje. Isso impede que você tenha um relacionamento de transparência e intimidade com Deus. Porque eu vou me abrir, mas e se eu for julgada por Deus? Eu vou confiar, mas e se eu for abandonada por Deus? Eu vou acreditar, mas e se Ele mentir para mim? Mas isso não é quem Deus é. Isso não é quem Deus é. Você pode não ter tido boas referências aqui na Terra, mas o seu Pai, aquele que te criou, Ele não falha, Ele não mente, Ele não te abandona. Eu quero finalizar declarando sobre a sua vida, declarando que você tem um encontro real com Deus. Um encontro que vai curar todas as feridas, todos os medos, todos os traumas passados, todas as palavras negativas que foram lançadas na sua infância, talvez, ao longo da sua vida, para que você possa se aproximar de Deus e desfrutar da sua real identidade de filha, da sua real identidade de um filho, para que você possa se aproximar de Deus sem medo, porque nós não precisamos ter medo dele. Ele te ama e o meu desejo é que você acesse esse amor, é que você desfrute de tudo aquilo que já está preparado para uma filha e um filho de Deus. Se você gostou dessa mensagem, não se esqueça de curtir esse vídeo, comente aqui o que Deus falou com você, comente aqui as coisas que vieram à sua mente, aquilo que Deus falou com você ao longo desse devocional. Eu quero muito ver, vou te responder, quero conversar mais com você. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e principalmente de me seguir lá nas minhas redes sociais. O QR Code tá aqui, você pode escanear, me siga por lá e quarta-feira, às 7 da manhã, nós temos um encontro marcadas e a sua presença ela é muito especial. Eu quero te convidar a compartilhar o seu momento de devocional comigo. Então faz o seguinte, aproveita que você tá aí com a sua Bíblia, com o seu caderno, no seu conforto, você tá tomando um cafezinho, tira uma foto desse momento, compartilhe lá no Instagram e me marque, porque eu vou adorar te conhecer e ver o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós somos mulheres ao redor do mundo, gente. Pensa isso, olha o que Deus está fazendo, conectando no mesmo propósito pessoas que estão fisicamente separadas, mas unidas com uma mesma missão. Eu aqui nos Estados Unidos, tem gente da África, tem gente da Angola, tem gente de Portugal, tem você que está aí no Brasil, então eu quero te conhecer. Me marca lá pra eu te ver, pra repostar e pra gente se aproximar ainda mais. Eu te desejo uma excelente semana, fique com Deus. Amo vocês.